Pense em uma situação em que você está caminhando pela rua e acaba sendo ludibriado por uma mulher encantadora, enquanto a fumaça de um imponente cachimbo de bambu, do tamanho de seus próprios braços, paira no ar. Este cenário, aparentemente pitoresco, é o lado menos iluminado da história do Vietnã. Neste vídeo, vamos explorar a história, as guerras e os problemas atuais que envolvem o caótico trânsito até ao polêmico e sensível assunto do tráfico de mulheres. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda a continuar fazendo conteúdos como este. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Entre os séculos 2 e 19, o país viu 4 dinastias governarem suas terras. Mas apenas 2 resistiram aos ataques mongóis e à ocupação chinesa, mantendo assim a integridade da nação e unificando suas terras. Contudo, o destino do Vietnã tomou um rumo inesperado no final do século XIX, quando os franceses iniciaram a colonização do Vietnã, um período que desencadeou uma busca fervorosa pela independência por parte dos vietnamitas, levando muitos deles à prisão. Em meio a esse turbilhão histórico, o Vietnã ainda teve que enfrentar os japoneses, que assumiram o controle do território em 1940, até que o país finalmente declarou sua independência em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa independência marcou apenas o início de uma longa luta pelo Vietnã. Os franceses desejavam recuperar o controle do país, o que resultou na Guerra da Indochina em 1946, na qual o Vietnã saiu vitorioso. Mas as décadas que se seguiram viram o Vietnã ser palco de uma guerra ainda mais abrangente e devastadora. A Guerra do Vietnã, travada de 1955 a 1975. Os Estados Unidos se envolveram no conflito, apoiando o Vietnã do Sul, enquanto o Vietnã do Norte era apoiado pelos comunistas. E foi apenas em 1975 que o país finalmente se unificou sob a República Socialista do Vietnã, após a retirada das tropas americanas. No entanto, a herança dessa guerra é sombria e deixou cicatrizes, como o agente laranja. O agente laranja foi um produto químico pulverizado pelas tropas americanas durante os anos de 1961 a 1971. Este produto químico altamente tóxico contaminou o solo e os rios do Vietnã, tornando muitas plantas e peixes tóxicos e afetando a saúde de milhões de vietnamitas. Os impactos incluem defeitos congênitos, doenças de pele, distúrbios autoimunes, doenças hepáticas, distúrbios neurológicos e gastrointestinais, afetando, de forma trágica, até mesmo crianças inocentes. Muitos acreditam que as gerações futuras ainda sofrerão as consequências dessas exposições, estimando-se que levará de 6 a 12 gerações para que as dioxinas se dissipem. Depois de entender um pouco da sombria história do Vietnã, agora vamos abordar assuntos mais atuais ou nem tanto atuais, como o consumo de carne de cachorro. Essa prática em algumas partes do Vietnã não está diretamente relacionada à pobreza em si, mas sim a tradições culturais, regionais e individuais. Embora seja verdade que algumas pessoas em situações de pobreza possam recorrer ao consumo de carne de cão devido ao seu baixo custo em comparação com outras fontes de proteína, é importante entender que essa prática não é generalizada em todo o país. Apesar de algumas comunidades e algumas pessoas acreditarem que a carne de cachorro tem benefícios à saúde, essas crenças não têm evidências científicas sólidas. No entanto, a prática tem gerado controvérsia e críticas, tanto dentro quanto fora do Vietnã. E nos últimos anos, tem havido um aumento na conscientização sobre o tratamento ético dos animais e uma crescente oposição à prática. O governo vietnamita também tomou medidas para regulamentar a indústria de carne de cão e proibir o transporte de cães vivos em algumas áreas. Outro problema que o Vietnã enfrenta é o tráfico humano, com o país sendo apelidado de centro de tráfico. Isso envolve exploração sexual, trabalho forçado e até mesmo o comércio de órgãos humanos. As vítimas são frequentemente pessoas vulneráveis, incluindo mulheres, crianças e imigrantes em busca de oportunidades econômicas melhores. Eles podem ser enganados, atraídos por falsas promessas de emprego, casamento ou oportunidades educacionais, apenas para serem presos em situações de exploração.
É bastante comum ver nas ruas aglomeração de mulheres oferecendo serviço de programa. Elas disputam cada homem que passa. Muitas delas estão ali por escolha, enquanto outras são forçadas ou coagidas a fazê-lo. E muitas são obrigadas a ficarem em uma vitrine como se fosse produto à venda. Apesar que esse serviço é ilegal em muitas partes do Vietnã, e embora a aplicação das leis varie de acordo com a região e as autoridades locais, o governo tem tomado medidas para combater esta prática e proteger os direitos das pessoas envolvidas nessa atividade. Isso inclui operações policiais para prender aqueles que exploram ou traficam pessoas. Além disso, esforços estão sendo feitos para fornecer apoio e oportunidades econômicas para as pessoas que desejam sair da prostituição e encontrar alternativas de subsistência. Agora vamos falar do caótico trânsito do Vietnã, que é uma das principais preocupações, com altas taxas de acidentes devido à falta de respeito às regras de trânsito. Os vietnamitas têm métodos únicos de atravessar as estradas movimentadas, sem a necessidade de esperar os motoristas pararem, tornando-o um lugar desafiador para dirigir. As motocicletas são a forma de transporte mais comum no país, e elas dominam as estradas e são usadas para uma variedade de fins, desde o transporte de famílias inteiras até o carregamento de mercadorias para entrega. Em algumas áreas não tem sinalização, e as que têm são ignoradas. Embora existam regras de trânsito, poucos são os motoristas que as respeitam. Os vietnamitas confiam em suas habilidades de navegação e na comunicação com outros motoristas por meio de buzinas. Falando em buzina, ela é a ferramenta de comunicação essencial no trânsito vietnamita. Os motoristas a usam para sinalizar sua presença e intenções aos outros na estrada. O país tem um dos trânsitos mais barulhentos do mundo. Para finalizar, não poderia esquecer de mencionar a singular tradição de fumar tabaco em um cachimbo de bambu chamado Tor Lau, uma prática popular entre jovens e idosos, apesar dos riscos à saúde que apresenta. O cachimbo Tor Lau é notável pelo seu tamanho. Ele é significativamente maior do que os cachimbos de tabaco convencionais e pode ter o tamanho dos braços de uma pessoa. Isso faz com que seja uma peça visualmente impressionante. Esses são os fatos mais sombrios do Vietnã. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda bastante para que eu possa continuar trazendo conteúdo para vocês. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos. Até o próximo!